Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 56ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Passaremos aqui mais ou menos uma hora debatendo esses assuntos importantes, fascinantes, empolgantes, relevantes da doutrina espírita e da ciência. Esse canal é dedicado, a você que por acaso está chegando agora, é dedicado ao estudo da doutrina espírita, focado na obra A Gênese, o livro mais científico de toda a codificação, e, claro, utilizando a ciência, os conhecimentos científicos que temos hoje. Não esqueça, como eu sempre digo, de inscrever-se no sinal, no canal, desculpa. Não esqueça de inscrever-se no canal. É muito importante, se você não o fez, faça, porque ajuda a manutenção do mesmo. Deixe o seu gostei, se você gostou desse vídeo, dessa aula. Porém, se você não gostou, da mesma forma, deixe o não gostei. Use a aba de comentário para fazer perguntas, para se expressar, fazer comentários, enfim, críticas. Gostando ou não gostando do canal, deixe aí a sua opinião, a sua sugestão, enfim. Como esse trabalho ele é voltado para você, é muito importante a sua opinião sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre a abordagem desse tema. Sugira, fique à vontade. Eu estou gravando essa aula, esse vídeo, numa manhã de quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O mundo ainda sofrendo com a pandemia da Covid-19, os números, claro, tanto de óbitos, principalmente, quanto de casos estão baixos, porém, baixos relativamente, Só ontem, na quarta-feira, dia 6, foram registrados 543 óbitos aqui no Brasil. Então, ainda é um número expressivo de pessoas morrendo em função de uma doença. Portanto, cuide-se, faça a sua parte, sobretudo com relação à vacina. Vacine-se, você que ainda não tomou nenhuma dose, você que já tomou a primeira dose, tome a segunda dose, não abra mão disso. É muito importante, a imunização, ela só se completa ao término de 14 a 15 dias depois da segunda dose. Então, vacine-se. As vacinas são eficazes, sim. Não escutem bobagem, não escutem mentiras nem falácias, tá? Negacionistas dizendo aí que a vacina não funciona. Elas funcionam, sim. Não é porque eu estou dizendo não. A ciência atesta. Nós caímos ali de quase 4 mil mortes por dia para hoje 500 e poucas mortes por dia. Vacinas foram que proporcionaram essa melhora. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor. E também faça a sua parte usando a máscara. Quando sair de casa, use a máscara. Evite contato muito próximo com pessoas, evite aglomerado, até mesmo evite sair de casa se não for preciso, se não for necessário, tá bom? A vida agradece, a vida aplaude quando nós tomamos as decisões corretas que nos ajudam uns aos outros. Contamos uns com os outros, não esqueçam disso. Bom, então, dando início aqui à nossa videoaula de número 56, estamos estudando o livro A Gênese, o capítulo 12, que é a Gênese mosaica, e estamos estudando ali os 6 dias da criação. Na nossa videoaula passada, eu utilizei a Bíblia de Jerusalém,
Até expliquei, então, o motivo da escolha daquele texto. E aí eu li, na verdade o que eu fiz foi isso, eu li os relatos de Moisés, né, registrados lá na Bíblia de Jerusalém, o relato sobre os 6 dias da criação, desde a criação da terra até o aparecimento do homem, né, do ser humano, lá no sexto dia. Lembrando que no sétimo dia Deus descansou. Tecemos lá os comentários, fiz as minhas apreciações, claro, sempre embasado no viés científico, é óbvio, é o que atesta, é a marca registrada do canal, né? Começamos então no capítulo 12, a Gênese Mosaica, lá no subitem os 6 dias da criação. Já vimos o item 1 inteiro, o item 1 do capítulo 12, que termina inclusive da seguinte forma: o Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. E aqui fica, segundo o testemunho de Moisés, lá na Gênese, a criação do homem. Dando prosseguimento, né, e iniciando agora o conteúdo da nossa aula de hoje, vamos então iniciar no item 2 do capítulo 12, no qual Kardec assim se expressa: depois das explanações contidas nos últimos capítulos, nos capítulos precedentes, sobre a origem e a constituição do universo, conformemente aos dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material, e pelo Espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Na verdade, o que Kardec está propondo aqui é o seguinte: com relação à origem da Terra, vamos nos concentrar só nessas duas origens. Com relação à origem da Terra, né, a criação da Terra e tudo que nela existe, claro, bem como a criação do ser humano, a nossa criação, só existem duas formas de você procurar entender como ocorreu essa criação. Uma, e a primeira que surgiu, é através da Gênese mosaica, através da Bíblia. Foi exatamente o texto que nós lemos e acompanhamos na quinta-feira passada. A outra maneira de você acompanhar, aliás, de você procurar entender como o planeta Terra foi formado e como apareceu a espécie humana na Terra, e as outras espécies também, é através da ciência. Ciências como física, química, biologia, geologia, paleontologia, paleoantropologia, antropologia, arqueologia, astronomia, cosmologia, dentre outras ciências. Se você optar pela explicação bíblica, não cabe comentário, não cabe refutação, você tem que acreditar naquilo e ponto final. Porém, se, como eu, você opta pela ciência para entender a criação da Terra e do ser humano, aí sim há muito debate, existem muitas dissertações, muita ciência que precisa ser entendida, investigada, e isso é bom porque existem evidências nos textos bíblicos, não há, carece de evidência de qualquer que seja o sentido, tá? Você tem que acreditar porque é tida como a voz de Deus, muito embora
nós saibamos que não é bem assim. Eu peço perdão a você que esteja porventura me assistindo, me ouvindo e me vendo e que seja por demais conservador ou conservadora e acredite piamente no que está escrito lá na Bíblia, né? Mas como eu já tenho dito aqui em muitas aulas predecessoras, os escritos bíblicos, principalmente nos 5 primeiros livros, né? Ali o que é a Torá para o povo judeu, mas enfim, começando com a Gênese bíblica, ali é uma literatura não científica, é uma literatura romanceada, é uma literatura muitas vezes em forma até de poema, e quando se estuda a Gênese ou Bereshit de maneira muito mais apurada, percebe-se que ela pode ser inclusive musicada. Não tem como, não há a menor condição de você levar esse conhecimento ao pé da letra como se fosse científico. Já o embasamento científico de que eu falei anteriormente, ou seja, a compreensão da criação, ou a procura da compreensão, porque de fato a ciência também não tem a palavra final, tá? Mas a busca da compreensão sobre a origem da vida, a origem do planeta Terra pelo viés da ciência, aí sim nós temos evidências, temos a geologia, temos as rochas, temos os fósseis, temos a genética, temos o mapeamento dos genes, temos uma série de recursos que comprovam, que evidenciam, que nos dão realmente não só indícios, mas como provas de muitas das ideias, de muitos dos resultados que a ciência propõe. Ou seja, na Bíblia é ler, acreditar ou não. A ciência não, a ciência você pode comprovar, você pode buscar os resultados, você pode ter todo um encadeamento lógico que lhe faz entender de maneira muito sequenciada, de maneira muito, perdoe-me a redundância, lógica, o encadeamento das coisas. E é esse o viés que Allan Kardec adota, é esse o viés da doutrina espírita. A doutrina espírita, sim, opta pela explicação científica concernente à ideia ou aos conhecimentos acerca da criação do planeta Terra e a criação da vida do ponto de vista material. Bom, no item 3, então, dando continuidade à proposta de Kardec, como ele diz no finalzinho do item 2, e eu vou reler o finalzinho do item 2, algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Veremos então, ou vejamos então, cada uma dessas partes. No item 3, né, do capítulo 12, Kardec assim se expressa. Sobre alguns pontos, há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas fora erro acreditar que basta se substituam os 7 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Não, não, de maneira nenhuma. Como eu já falei anteriormente, o texto bíblico ele é altamente metafórico, ele é altamente literário e altamente romântico, romanceado no sentido de literatura. Beira, às vezes, até um poema. E disse Deus, e viu Deus, e constatou Deus, e por aí vai. A ciência não tem nada de romanceado, não tem nada de poêmico. A abordagem científica é a abordagem da observação, da comparação, do uso das ciências positivas,
do experimento em laboratório, da constatação de muitas coisas em locos, no estudo das rochas, nas datações aferidas através dos diversos métodos que a ciência, que o ser humano já descobriu ao longo do tempo. Então, é baseado em evidências empíricas, em experimento, e nada em simples literatura e romance. Bom, no item 4, Kardec continua. Notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse lá no capítulo 7, no número 14, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas, número que, ao demais, apenas determina as grandes fases gerais. O mais provável o mais provável, ademais, perdão, só um instante aqui, geológico, o mais provável, ademais, o mais provável é que ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Muito interessante aqui, porque realmente no passado, lá por volta de meados do século XIX, realmente tentaram adaptar a ciência à Bíblia, né? A Bíblia ainda era tida como a palavra mais importante, era tida como aquela palavra que deveria se seguir. Mas também, como Kardec lembra aqui, a ciência estava engatinhando nesse aspecto, a ciência estava engatinhando nessa tarefa, nesse objetivo de entender as circunstâncias causais, consequenciais da formação da Terra, da criação dos continentes, de como apareceram os continentes, as rochas, os minerais, as águas da Terra, a formação de oceanos e por aí vai. E no início, realmente, até por uma postura de não colocar assim a Bíblia em nocaute, até por uma postura muito respeituosa, uma vez que a religião ainda detinha um controle muito grande, ainda detinha uma opinião pública muito grande. Se bem que, se nós pararmos para pensar, até mesmo nos dias de hoje, muitas e muitas pessoas acreditam piamente no que está escrito lá na Bíblia. Muitas e muitas pessoas ainda duvidam da ciência, desacreditam a ciência, e para muitas pessoas, nos dias de hoje sim, nos anos aqui em 2021, muitas pessoas, muitas comunidades, muitas sociedades ainda preferem a Bíblia, a explicação bíblica para a compreensão da formação do mundo, das coisas e de nós mesmos. Então, existem comunidades inteiras ainda para as quais isso que eu estou falando é até agressivo, Não é para essa pessoa que eu estou me dirigindo. A pessoa que acredita inteiramente na Bíblia, que acha que o que está escrito lá na Bíblia é o que vale, é o que é o correto, não deve me ouvir, não deve dar atenção ao que eu estou dizendo. As minhas palavras são dirigidas para todas e todos que buscam na ciência a resposta, que buscam nas evidências físicas, químicas, biológicas, astronômicas,
paleontológicas à explicação das coisas, que buscam evidências físicas palpáveis e não simplesmente de ouvir falar, mas com todo o respeito que se deve ter a toda opinião em contrário. Então, Kardec lembra bem dessa postura de se adaptar, mesmo os conhecimentos científicos, se adaptar ao que a Bíblia diz, e com isso vieram grandes erros, vieram terríveis erros de compreensão, porque a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não traz a explicação científica da criação do mundo. Eu penso que a Bíblia traz sim a explicação da criação da terra, das coisas do homem, mas é uma explicação romântica, é uma ode, é um texto em homenagem à criação. Não é bem a explicação da criação, é uma homenagem. Sabe quando você faz um poema em homenagem a alguém, quando você faz uma música ou canta uma música dedicada ou em homenagem a alguém, não quer dizer que a música, não quer dizer que o poema, o texto seja exatamente, fidedignamente aquilo que você sabe, entende e muitas vezes percebeu acerca daquela pessoa. É apenas uma alegoria, uma mensagem alegórica, muitas vezes em homenagem a. É assim que a Bíblia, na minha opinião, deve ser compreendida nesse aspecto. Estamos falando, não esqueçam, não vamos perder o foco, estamos falando do livro A Gênese, da Bíblia, Antigo Testamento, tá? Não esqueçam disso. Bom, continuando aqui, Kardec, ainda no item 4, no segundo parágrafo, ele assim escreve: do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cômputo de seus períodos o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período que abrange essa ordem de fenômenos e ao qual se poderia chamar período astronômico. Aqui também é digno de nota, e realmente essa nota do Kardec faz todo o sentido, só que entendam que Kardec escreveu, estava se dirigindo às pessoas daquela época. Nós estamos aqui, não esqueçamos, em 1868, que é o período da escrita de A Gênese. Não esqueçamos que o livro A Gênese, essa que nós estamos estudando, a Gênese kardeciana, eu acho que falo isso em todas as aulas praticamente, ela foi publicada no dia 6 de janeiro de 1868. E na época, claro, não se falava da origem do Sol, nem da origem da Lua, nem a origem das estrelas, nem a origem do universo, até porque, como o próprio Kardec menciona aqui, usava-se a Bíblia como modelo. Era o que estava na Bíblia que se procurava fazer com que toda a ciência existente na época se adaptasse ao que estava na Bíblia. Claro que hoje a questão é muito diferente. Hoje o panorama é outro. Claro que hoje não só a astronomia, como Kardec aqui apregoa, mas a astrofísica, a cosmogênese, em muitas, a própria astrobiologia, uma área da astronomia, pode-se dizer, recém-criada. Hoje temos sim a teoria para a formação do Sol, a teoria para a formação das galáxias. Hoje temos a teoria do Big Bang. Entendam que na época de Kardec, o Big Bang, a teoria do Big Bang não era conhecida. Então Kardec, não havia uma cosmogênese como existe no dia de hoje. Claro que a abordagem hoje utiliza desde a origem do universo,
datada, calculada, com evidências científicas, para aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Kardec não fazia a menor ideia desse conhecimento, o que faz toda a justiça essas palavras dele, tá ok? Vamos continuar então no item 2, no terceiro e último parágrafo desse item. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair-se desse período sem menosprezo da verdade. Aí aqui já tem aqui a história do grande dilúvio, né, que é bíblico e não tão científico. Claro que, como a ciência entende o grande dilúvio, com certeza houve um período na Terra de chuvas que duraram milênios, chuvas que duraram. Foi o período de chuva que formou, por exemplo, ao que tudo parece, os oceanos. Mas é óbvio que a ciência não compactua com a ideia do dilúvio lá de Noé, a história da arca, aquelas coisas todas. Isso nós já comentamos anteriormente, que também é meio que folclórico, é meio que metafórico, né? Na verdade, nem existe, na verdade, nem existe um período, a geologia nem admite um período diluviano, tá? Nem para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, os períodos que a geologia atesta, e nada tem a ver com o diluviano, eu só vou descrever aqui os períodos que a geologia hoje atesta, do mais antigo para o mais novo, né? São os períodos paleozoico, mesozoico e cenozoico, para falar das eras mais antigas. E aí, assim, os períodos que a geologia demarca nos dias de hoje são o Cambriano, o Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo, Mississippiano, Pensilvaniano, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Piloceno, Pleistoceno e o mais recente, que é o Holoceno, que vem de 150 mil anos até os dias de hoje, aproximadamente. Então, ou seja, nem existe esse termo período diluviano na moderna geologia, na geologia de hoje, mas na época de Kardec havia, principalmente por parte daquele grupo muito mais votado a questões religiosas, eles tentaram imprimir lá esse tipo de período diluviano. E vejam a perspicácia de Kardec, vejam a assertividade de Kardec em chegar à conclusão, quando ele escreve aqui no finalzinho do item 3, pode-se, pois, abstrair-se desse período, ou seja, desconsiderar-se esse período sem menosprezo da verdade. Entenda, gente, que a Terra já passou por inundações, na verdade ela passa até os dias de hoje. Todos vocês devem estar cientes, devem estar acompanhando o que é que está acontecendo com a nossa linda joia azul, com o nosso planeta Terra, em função das mudanças climáticas, enchentes aqui no Brasil, enchentes na Europa, enchentes na Ásia, enchentes na América do Norte, em Nova York. Algumas pessoas morreram, acho que no mês passado, em função de um furacão que passou ali por Nova York e causou enchentes na cidade de Nova York. E algumas pessoas morreram em função disso. Então, enchentes ainda existem até os dias de hoje. Bom, agora Kardec vai entrar nessa comparação que ele está fazendo, né?
Aqui ele chama atenção para a geologia e chama atenção, que nós já comentamos aqui, para o fato de que na época não se considerava a gênese ou a origem do Sol, das estrelas, da Lua, das galáxias e por aí vai. Esse conhecimento realmente era inexistente na época, e agora Kardec vai fazer um quadro comparativo desses 6 dias da criação e começar os primeiros lampejos de comparação para com a ciência. Vamos lá? Isso está no item 5, tá? Do livro A Gênese, capítulo 12, a Gênese kardeciana, tá? A Gênese espírita. Então, item 5, capítulo 12. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Aqui de cara, eu acho que na leitura já ficou clara, mas eu não cheguei a comentar, comento agora. Claro que a primeira providência que as primeiras interpretações de origem científica tomaram, as primeiras providências, na verdade a primeira providência foi deixar claro a troca dos 6 dias de 24 horas contido na Bíblia, o que não faria sentido nenhum, mas trocar esses 6 dias por 6 períodos. E aí esses períodos não têm datas, esses períodos eles não trazem no rótulo, digamos assim, qual a quantidade de tempo de cada um desses períodos. É claro que hoje já se sabe, no final do capítulo 12, aliás, deixa eu já comentar isso, no final do capítulo 12 eu vou trazer então aquelas aulas extras que servirão de complemento para tudo que vimos até agora. Aulas de geologia, de origem da Terra, o aparecimento do homem, as condições o porquê tem vida na Terra e não nos outros planetas do Sistema Solar, pelo menos conhecidos até o dia de hoje. Vamos abordar esse assunto. Vamos abordar também um pouquinho de geologia, as eras da humanidade. Talvez eu fale um pouquinho da teoria da evolução do Charles Darwin, como ela deve ser interpretada nos dias de hoje. Então, após aqui o capítulo 12, eu farei essas aulas adendo, essas aulas complementares, muito importante para a compreensão do todo. Então vamos lá, é uma tabela que Kardec postula, uma tabela mais ou menos assim, ó. Vou ver se vai dar para vocês verem mais ou menos aqui, tá vendo? É uma tabela, de um lado, Kardec diz o que diz a ciência, em contrapartida do que fala a Bíblia, tá? Então vamos lá. O primeiro período, que aqui na época se chamava de período astronômico, que está relacionado ao primeiro dia, tá? Então, o período astronômico está relacionado ao primeiro dia. Primeiro dia na Gênese bíblica, né? Está escrito o céu e a terra à luz, a criação do céu e da terra à luz. No período astronômico, o que a ciência da época, lembrando 1868, dizia era o seguinte: aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. E assim era a compreensão da época. Primeira falha que já se constata aqui é que nessa era, né, Kardec está admitindo, toda a água contida na Terra já estava aqui em formação de condensação em nuvens. Kardec desconhecia, e isso nós já falamos em aulas anteriores, bem anteriores, que muita da água na Terra veio do espaço, através da colisão de bólides, de cometas, meteoros, meteoritos,
Todos nós sabemos que os cometas são formados em grande parte de gelo, gelo de água mesmo. E no início da formação da Terra, houve uma chuva muito grande desses cometas, trazendo aqui para a Terra toneladas e toneladas de água para a nossa linda joia, que na época não era azul. Esse fato, por exemplo, Kardec desconhecia. Tá? Bom, vamos ao segundo período aqui, que era o período primário, que se segue ao período astronômico. Esse segundo período, que é o período primário, ele corresponde, então, ao segundo dia da criação. Foi criado o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento, da que lhes estão embaixo. Isso segundo o relato bíblico. No relato, pelo menos a primeira compreensão científica, diz assim: endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar, a ausência completa de vida orgânica. E aqui realmente há uma semelhança muito grande com o nosso planeta Terra dessa época. Então, esse período primário, realmente, ele está muito em concordância com o que a ciência moderna já admite. Realmente, pelo esfriamento da Terra, o granito foi a primeira rocha que apareceu, foi a primeira rocha a se solidificar. Tanto é que é o granito a rocha mais abundante na crosta terrestre. Pode-se dizer até que a crosta terrestre é formada basicamente de granito. Então, é realmente muito coerente o que aqui está escrito, tá? Bom, depois vamos então para o terceiro período, chamado aqui de período de transição, que corresponde ao terceiro dia bíblico. No terceiro dia bíblico, né, só para relembrar, com o texto de Kardec, aqui eu já não estou lendo o texto da Bíblia de Jerusalém, estou lendo aqui o resumo feito pelo próprio Kardec. Então, no terceiro dia, né, bíblico, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, a terra, e os mares, as plantas. Primeira visão científica segue-se no relato de Kardec. As águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa, primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição, líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, polípteros, crustáceos, depósitos de hulha. E aqui, claro, o Kardec já faz uma o que se supunha na época, ele já atesta aqui o aparecimento de seres já formados. É diferente, por exemplo, quando nós formos abordar nas aulas complementares, nós vamos fazer uma abordagem de como a vida surgiu, e muito provavelmente desde a primeira molécula que aprendeu a se duplicar. A primeira molécula de RNA que aprendeu a fazer cópia dela mesma, que evoluiu para o DNA. Esse DNA autorreplicante, ele criou uma casinha para ele, arranjou uma membrana para ficar lá dentro com água e alguns nutrientes, e aprendeu assim a pegar a energia do meio. É o que na bioquímica se chama os coacervados. Surgiram os primeiros coacervados, que são assim os antecessores das células que nós conhecemos hoje. Mas não nos adiantemos aos fatos. Eu só deixei aqui a certe de que Kardec, muito coerentemente para a época, não considera esse fato, não considera
gênese molecular, essa gênese celular. A própria natureza da célula não era tão bem conhecida na época, como eu já falei isso em diversas vezes. O que nos leva agora ao período secundário, que na Bíblia corresponde ao quarto dia da criação, o Sol, a Lua e as estrelas. Primeira incoerência aqui é que na Bíblia o relato do aparecimento do Sol, da Lua e das estrelas vem depois do aparecimento da Terra. Enquanto que na cosmogonia ou na cosmogênese moderna, sabemos que primeiro teve que aparecer as estrelas. As estrelas, o aglomerado de todas as estrelas, formam as galáxias. Depois disso é que se formaram em cada Sol, ou muito provavelmente em muitos sóis, digamos assim, apareceram os planetas. Então a ordem é essa: galáxia, sistemas solares, planetas, para depois aparecer a vida. A Bíblia já distorce essa ordem. Então, no quarto período, que é no quarto dia, Sol, Lua e as estrelas, Kardec aqui escreve: superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Então, dá-se aqui no quarto dia a explosão de vida na Terra. E assim, lembrando que o que Kardec está falando, o que Kardec está nos propondo aqui é tão somente uma comparação, uma tabela de comparação. Kardec não está aqui postulando um tratado bioquímico, biológico ou biogênico de aparecimento das espécies, não. É só um resumo, que fique bem claro isso, tá? E claro que aqui muitos saltos estão dados e é óbvio também, o que eu já falei no início, nenhuma data, nenhum período de tempo está sendo postulado aqui. Isso é muito importante, tá? O que nos leva agora ao quinto período aqui, que é chamado de período terciário, o que nos leva ao quinto dia da criação. Na Bíblia foram os peixes e os pássaros. Bom, segundo o relato científico de Kardec, que é o resumo da época, né, grandes entumecimentos, ou seja, inchaços na crosta sólida, formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, pássaros. Aqui ele está falando já mais aqui o que corresponde ao Triássico, é o que nós chamamos hoje de mais ou menos a era Mesozoica, temperatura realmente semelhante à de hoje, os animais gigantescos, aqui ele está se referindo aos dinossauros, muito provavelmente, até porque ele não deixa isso descrito, mas fazendo assim a comparação ao que a paleontologia sabe até os dias de hoje, junto com a geologia, junto com a paleoantropologia também. Aliás, paleobotânica seria mais correto afirmar, tá? Porque o ser humano nem apareceu ainda. Então, esse período seria o período de condensação dessas eras, ou seja, estabilidade da temperatura da Terra, e compreenda a estabilidade como diminuição da temperatura. E lembra que a Terra, no início, era uma bola fumegante de rocha derretida. A rocha foi se solidificando com a diminuição da temperatura, até o granito tomar conta da crosta terrestre, formou-se uma crosta, as águas precipitaram do alto, né, as águas que estavam condensadas em nuvens. E se nós somarmos isso às águas vindas do espaço, que Kardec não considera aqui porque não sabia, houve naturalmente uma diminuição considerável da temperatura da Terra, causando assim a diminuição de nuvens, já que grande
Parte das nuvens era vapor d'água, era água no estado gasoso também, e era água no estado de micropartículas que foram precipitadas, limpando, digamos assim, dando uma conformidade mais parecida com os dias de hoje da atmosfera da Terra. Só parecida, viu? Ainda não era igual, não. E finalmente vem o sexto período, que é o período quaternário ou pós-diluviano. Na verdade, ele fala aqui no. Interessante que na Gênese, a Gênese aqui de Kardec, ele fala, muito interessante, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ele fala na era do dilúvio, tá vendo aqui, ó? Fala aqui no dilúvio universal, mas não comenta nada a respeito disso. Ou seja, o próprio Kardec deixou bem claro que esse período diluviano ou dilúvio universal é algo que ele preferiu não falar por não reunir nenhuma informação, por não saber muito a respeito. Quando nós estudamos geologia, e já vimos isso nas aulas anteriores, as aulas bem anteriores, nós já comentamos o que foi realmente esse período diluviano. Realmente, a nossa linda joia azul, antes de se tornar azul, ela passou realmente por um período de intensas chuvas. E chuvas que não queiram saber, assim, ou melhor dizendo, não queiram, demos graças a Deus por não existirmos ainda nessa época. Porque eram chuvas que duravam 100 anos, eram chuvas que duravam séculos, às vezes até milênios. Chuvas torrenciais que deram origem, inclusive, aos nossos oceanos. Então, esse verdadeiro período diluviano. A mensagem bíblica lá de Moisés, né, acerca lá dos idos de Noé, a arca e tudo, isso é como eu falei antes, é uma homenagem a esse período. É um romance, uma música, um poema a esse período. O problema, como já falamos aqui diversas vezes, é que muitas pessoas querem adotar os textos bíblicos como se fossem textos científicos, querem adotar o que está escrito lá na Bíblia e acreditando piamente, incontestavelmente nisso. Claro, de novo, temos que respeitar a crença alheia, sem dúvida alguma. Quem sou eu aqui para menosprezar a crença alheia? Eu só não vou me negar em dizer que não é assim que eu penso. Eu acredito na ciência, tá? Mas com todo respeito a quem pensa de forma diferente. Então, vem aqui o sexto período, nessa descrição kardeciana, né? O sexto período, que é o período quaternário ou pós-diluviano, que na Bíblia corresponde ao sexto dia, os animais, ou seja, o sexto dia que correspondeu aos animais terrestres, e finalmente o aparecimento da espécie humana, né? O aparecimento do homem. Aqui na descrição, digamos assim, protocientífica, Kardec descreve como o aparecimento de terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade e o homem. Ou seja, ele segundo Kardec, aqui os continentes seriam aproximadamente o que são hoje, e bem como os vegetais e animais que nós temos hoje, e finalizando esse período com o aparecimento do homem. Então, esse é o quadro comparativo que Kardec faz. Como eu sempre digo, e é muito importante que vocês entendam, não substituam a leitura do livro A Gênese por essas videoaulas, tá? Prestigiem essas videoaulas, comentem, indiquem para amigos, amigas, colegas e grupos, mas não desprezem o livro, a Gênese. Deve ser lido, acho que deve ser lido até a Bíblia, deve ser lido assim, estudada, mas leiam a Bíblia espírita, Bíblia espírita não, perdão. A Gênese, não existe Bíblia espírita, tá, gente? O que existe é o chamado Pentateuco espírita, né? Que é a base da doutrina espírita, os 5 livros da codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno ou a Justiça Divina, e a Gênese, que é esse que nós estamos estudando. O que eu estou dizendo é que esses vídeos,
estudo, o acompanhamento deles, não substitui a leitura de A Gênese. Leiam a Gênese, é de extrema importância. É muito bom que você, por exemplo, possa assistir o meu vídeo e lendo paralelamente ao que está escrito aqui na Gênese, tá certo? Bom, dando continuação ao nosso estudo, vamos ao item 6 agora. No item 6 do capítulo 12, Kardec assim se refere. Desse quadro, ou seja, do quadro anterior que nós acabamos de descrever, desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem por último. É esse um fato importante. Realmente aqui tem um padrão de evolução muito consistente. Realmente a própria biologia, biogênese, já prova que realmente nós, seres humanos, somos os últimos que apareceram. Nós somos realmente, pode-se dizer que em termos orgânicos, em termos biológicos, nós somos o ápice da criação, nós somos as criaturas mais novas que apareceram aqui na nossa linda joia azul, no planeta Terra. E isso realmente está de acordo, inclusive, com os textos bíblicos. É isso que Kardec deixa ressaltar aqui no finalzinho do primeiro parágrafo do item 6. E aí ele continua. Há também coincidência, não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem em que se lê que o terceiro dia, que ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. De novo, um ponto de concordância. E, na verdade, até óbvio, né? Não poderiam existir animais terrestres sem haver terra, não é verdade? É claro que perdoe-me a redundância, mas é uma questão muito óbvia que para nós termos animais terrestres era necessário aparecer a terra primeiramente. E a terra, sim, a terra apareceu com o resfriamento da crosta, aparecimento do granito, claro, e em forças ascendentes, né? Esse granito empurrado pelo magma, esse granito sofrendo as mais gigantescas pressões de vapor e de movimento pré-tectônico que causaram as elevações, empurrando, claro, a água líquida fluídica para baixo e fazendo aparecer, aflorando assim, a parte da Terra. E isso realmente está muito de acordo, não só Bíblia, ciência, doutrina espírita, essas 3 categorias do pensamento ou forma de que nós estamos usando para estudar, faz tudo a ver, está tudo dentro de uma extrema coerência. Seguindo agora para o item 7. No item 7, Kardec escreve o seguinte: dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas ou terá empregado essa palavra no sentido de período, de duração? É mais provável a primeira hipótese se nos ativermos ao texto acima, primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica Ion, traduzido por dia. Depois, a referência à tarde e à manhã, como limitações de cada um dos 6 dias, dá lugar a que se suponha, haja ele querido falar de dias comuns.
Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5: ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto evidencia, evidentemente, aliás, isto evidentemente só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz, no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas: colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Aliás, tudo na criação era meticuloso. Perdão, aliás, tudo na criação era miraculoso. E, desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença até ao momento em que a geologia surgiu e lhe demonstrar a impossibilidade. Muito interessante aqui, porque primeiro Kardec, com muita lógica, com muito encadeamento de raciocínio, ele está nos mostrando aqui que quando Moisés escreveu acerca dos 6 dias da criação, sim, ele estava se referindo a 6 dias de 24 horas. Muito interessante aqui, quando, inclusive, Kardec utiliza o termo Yom, Yom em hebraico, acredito que é em hebraico esse termo, que se traduz por dia, o dia mesmo de 24 horas, o amanhecer, o entardecer, o anoitecer. E claro, tem a madrugada aí entre o anoitecer e o próximo amanhecer, mas traduz-se aí num dia de 24 horas. Então, nos textos levam a crer, aliás, nos levam a entender que realmente Moisés referia-se a dias de 24 horas. Porém, lembra quando eu falo que os textos de Kardec é de 1868? Os textos de Moisés é de mais de 1.600 anos antes de Cristo, ou seja, quase 4.000 anos atrás. Então, é claro que havia um... Olha, se ainda existe misticismo nos dias de hoje, se nos dias de hoje ainda existem muitos negacionistas da ciência, o que dizer de uma época em que nem ciência existia? O que dizer de uma época em que não existia astronomia, geologia, conhecimento do átomo, especificamente o conhecimento do átomo de carbono, para depois desenvolver-se pelos físicos e geólogos a datação por carbono 14. Se não não se conheciam os fósseis, se não se conheciam a tectônica de placas, se não se conhecia o fenômeno da radioatividade. Então, realmente, nada mais coerente do que o escritor Moisés se utilizasse muito, obviamente, de uma linguagem figurativa, que se utilizasse de uma linguagem mágica mesmo, nas palavras de Allan Kardec, de uma criação pautada por milagres, por atos miraculosos. Afinal de contas, Kardec já vinha defender o monoteísmo. Kardec já vinha mostrar para... Kardec não, Moisés já vinha mostrar para o povo o Deus único, o Yahvé, né? O Deus único, o Criador de todas as coisas. E é claro que no desejo de conferir extremo poder a esse Deus único, que poder maior não seria a criação imensa, o mundo enorme, gigantesco, que se conhecia na época, dever-se a criação desse mundo a Deus.
ao Todo-Poderoso, ao Criador dos Criadores. Então, é muito lógico que Moisés se utilizasse dessa linguagem miraculosa, maravilhosa, mística, e sem conhecimento científico, que era realmente inexistente na época, e mesmo assim, algumas concordâncias, como nós já falamos aqui anteriormente, são impressionantes, fascinantes mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assim nós encerramos a nossa aula de número 56. Mais uma vez, se você gostou, deixe o seu gostou aí. Se não gostou, obviamente deixe o não gostou, sem problema nenhum. De preferência, comente aí o que você achou, façam perguntas. Estão gostando das aulas? Elas estão sendo interessantes? Você se interessa por esse assunto? Comente aí, indique aí o canal para quem você conhece que gosta também desse tipo de tema, desse tipo de diálogo, desse tipo de conversa, tá bom? Eu me despeço então, até a próxima aula. Cuidem-se, quero ver todo mundo com saúde, alegre. Estamos numa pandemia, cuidado se você for sair, use a máscara, vacinem-se. A vida agradece muito. Beijo no coração para todas e todos. Tchau.